Olá, sejam muito bem-vindos ao Espaço Saúde Emocional. Nós estamos aqui no estúdio do Portal Duque Caxiense e é um prazer ter você conosco. Eu quero te convidar a participar dessa conversa, desse bate-papo que é extremamente polêmico, falar sobre transtorno do pânico. Estou aqui com as convidadas Silvânia Patriota e Ivonice Noronha para falar um pouquinho sobre esse tema conosco, né? Eu quero inicialmente pedir que vocês se apresentem, nós queremos conhecê-las. Olá a todos, sou Silvânia Patriota, sou psicanalista, acupunturista e auriculoterapeuta. Para mim é uma grande honra estar aqui e espero poder colaborar nesse assunto que de fato é polêmico, difícil de tratar, mas a gente consegue. Sim, vamos trazer muitos esclarecimentos para vocês. E as profissionais que nós trouxemos, elas não são profissionais de pouco conhecimento, muito pelo contrário, conhecem muito do que fazem. Doutora Ivonice Noronha. Sou Ivonice Noronha, como ela acabou de falar, né? É psicóloga clínica comportamental, o famoso TCC, né? Que é técnicas cognitiva comportamental. Nós trabalhamos basicamente o pensamento. Se queremos mudar alguma coisa em nossa vida, temos que mudar a forma de pensar. E assim eu vou sentir e vou me comportar, mudando a forma de pensar. E é um grande prazer estar aqui falando desse tema que é tão delicado e que tem atingido tanta gente, que é o transtorno do pânico. Nós só vamos falar rapidamente alguns pontos importantes, porque é um tema muito longo. É verdade, é um tema extenso. E para você que não me conhece, eu sou Tânia Góes, hipnoterapeuta com programação neurolinguística e trabalho com hipnose. A hipnose, ela trata diretamente as emoções, ela busca a causa da emoção e ressignifica essa emoção para que a pessoa que tem, né, que sente, sinta e perceba essas emoções de forma diferente. Então, você tem aqui 3 profissionais para falar desse transtorno que, apesar das pessoas não terem uma percepção do todo, né, o transtorno do pânico ele se encontra em até pequenas coisas. No sair de casa, né? E nós podemos incluir nesse tema a ansiedade, porque está tudo muito misturado, né? E a Ivonice, ela pode falar um pouquinho mais, porque é uma especialista na área, né? Se o pânico tem relação com reações físicas, se o pânico traz reações físicas para quem sente. Como é que funciona? Sim, totalmente. As reações físicas elas estão sempre presentes quando acontece o transtorno do pânico. São episódicos, né? Assim, são momentos em que a pessoa tem aquele pico de medo, que é um medo muito elevado. E aí tem reações físicas. Então, é muito importante a gente lembrar que não é um medo qualquer. Não é, eu tenho medo disso, daquilo. São coisas que dão reações e que paralisa muitas vezes, outras vezes nos torna mais agressivo. Depende, cada pessoa vai agir de uma forma. Então, sim, traz reações. E essas reações são diversas. Depende de cada cérebro, funciona de um jeito. Então não tem, todo mundo que tem pânico vai sentir sudorese ou palpitação. Não, cada corpo, cada mente vai funcionar, vai mandar resposta para o corpo de uma forma. É como se o cérebro estivesse pedindo socorro, mandando reações para o corpo. Nossa, isso é muito interessante. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e foi falado algo que nós vamos aprofundar um pouco mais, né, com relação às reações, né, que quem tem pânico nem sempre paralisa, como a doutora falou. Tem pessoas que vão paralisar, não vão conseguir tomar determinadas atitudes, e tem pessoas que vão encarar a situação de forma que nem ela mesma acredita. Eu vou exemplificar um exemplo só para nós termos uma ideia, uma questão de um assalto. Tem pessoas que não conseguem ter reação, paralisa efetivamente, fica grudado no chão. E tem outras pessoas que reagem ao assalto, o que não é aconselhável, né? É sempre aconselhável entregar o bem, porque nós podemos substituí-lo, mas a nossa vida não tem substituição. Então, cada pessoa que tem pânico vai reagir de uma forma diferente, não é assim que funciona? Eu acredito que está muito envolvido também dentro do campo do imaginário.
né? É essa pessoa que acredita em sua mente. E a gente pode dizer que é um sintoma provocado por uma desordem da estrutura mental. Então, por conta dessa desorganização da estrutura psíquica dessa pessoa, ela vai criando uma ideia de exagero, de medo, e muitas das vezes ela está envolvida dentro do campo do imaginário, acreditando que se ela caminhar por aquela rua, ela vai ser assaltada. Se ela fizer determinado movimento, isso vai prejudicar. Então, é real, né? Para ela é real o sintoma, é real a dor, é real o prejuízo, mas dentro da estrutura está no campo do imaginário, daquilo que ela criou. E pegando um gancho aqui no que ela está falando, que a Silvana está falando, é muito interessante a gente observar que dentro da TCC nós estudamos esse aparelho psíquico de uma forma que é um aparelho só psíquico, mas que dentro dele tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O consciente é a razão. O subconsciente trabalha para proteger o consciente. E nesse trabalho, ele manda para o inconsciente ou ele cria um mecanismo de defesa. Ele faz uma leitura de uma forma para proteger esse consciente. E como ela falou do medo imaginário, que não, o medo não, o sentimento é real, mas não é uma causa verdadeira, porque o subconsciente ele não trabalha com o real. São memórias que ficaram criadas, e aquela leitura que foi feita, e como trabalha para depender o consciente, então ele manda esse alerta: olha, perigo, o perigo é perigoso, né? E citou o exemplo da rua, né, que tem vários. Então, se acontecer, pode ser, não vou falar se, porque cada cérebro funciona de um jeito. Pode acontecer de sofrer um assalto à noite, então toda vez que eu estiver numa rua à noite, eu vou ter aquela sensação daquilo que eu senti. E os sintomas, o meu corpo vai sentir como se estivesse acontecendo ali, algo que não está acontecendo, porque ele não trabalha com a realidade, nem sempre. Então, é por isso que tem essa divisão, que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente. E dentro da TCC, a parte mais inteligente, vamos falar assim, é esse subconsciente, porque ele trabalha defendendo o consciente. Então, ele vai criar mecanismos de defesa, ele vai fazer com que a leitura seja diferente, manda para a gente a sensação do corpo, mas realmente não está acontecendo aquilo. Foram memórias que ficaram arquivadas. Então, eu posso dizer que tudo que eu acredito vira uma verdade para mim, né? O meu pensamento, porque o sofrimento é real. O sofrimento é real. Então eu acredito que aquilo ou está acontecendo ou vai acontecer, vira uma verdade para mim, e cada ser ele vai reagir de uma forma diferente. Alguns paralisando, outros reagindo, encarando a situação. Eu dei o exemplo do assalto, né? Reagindo ao assalto. Então, eu acredito, então, vira uma verdade para mim. E é interessante, Tânia, que nós na TCC, nós trabalhamos sempre o enfrentamento. Mas quando nós falamos também que o cérebro às vezes enfrenta, né? Enfrenta de forma assim irracional, mas enfrenta. E aí que está o grande diferencial quando a gente trabalha o transtorno do pânico em TCC, que a gente enfrenta, mas trazendo o real. Por exemplo, eu vou enfrentar esse medo, mas trazendo a minha memória que aconteceu aquilo lá atrás, mas que não necessariamente porque aconteceu vai acontecer de novo. Então, eu trago esse enfrentamento de uma forma consciente, sabe? Não é só enfrentar, porque o enfrentamento no meu cérebro pode ser registrado como uma fuga. Eu não quero nem pensar nisso, então eu vou logo, faço para não pensar. Né? Aí eu falo, estou enfrentando, estou encarando. Mas, na verdade, com esse movimento, eu estou fugindo, porque eu não quero pensar naquele dia que eu fui assaltada, trazer a memória e fazer toda essa ressignificação, dizer, não, hoje não está acontecendo isso. Só
só está à noite, não quer dizer que toda noite vai ter um assalto. Então, até quando eu enfrento, eu posso estar fugindo, dependendo da forma, se eu não estou chamando esse consciente, se eu não estou aceitando que eu estou sentindo um medo exagerado de algo que não está acontecendo no real, mas que as emoções, que os sentimentos são verdadeiros. A importância da fala, né? De trazer a memória, as lembranças, chorar de novo, dizer cada estado emocional, descrever, né? A gente chama de dar nome, né? Dar nome a essa emoção que foi medo, foi angústia, as reações foram essas, os sintomas foram esses. Chorar de novo, falar disso. Isso colabora demais para, como a Ivanice falou, a fuga ela é um mecanismo de defesa, mas ela não é eficaz. Né? Então a gente tem um mecanismo de defesa que é o enfrentamento, que ele é mais maduro, né? E poder tratar disso, voltar. Existem pessoas que falam assim: mas é tão doído voltar. Você precisa voltar. Você precisa falar. Você precisa chorar, porque tem uma frase que diz assim: se o ladrão te levou o celular e muito tempo depois você ainda não tem paz, ele não te levou só o celular, ele roubou a tua paz também. Então, é importante reaver essas questões para que o trauma não seja um fator limitante na tua vida. Dá para fazer de novo, dá para encarar de novo. Levou o teu celular, dá para ter de novo, parcela em 24 vezes e vai de novo. E esse enfrentamento, essa fala, ela colabora, ela já é um enfrentamento, mas ela colabora para essa volta da atividade e esse confronto com aquilo que se criou, com esse trauma que se estabeleceu. Então é importante nós nos esvaziarmos. E no contexto geral, falando ou enfrentando, ou falando para o meu cérebro, aconteceu lá, mas hoje eu estou segura, estou madura, estou no lugar onde eu consigo controlar, então eu preciso me esvaziar, voltar no episódio, mesmo que na memória, por mais difícil que seja, é uma forma de você falar a respeito, dar nome como você falou, mas é um esvaziamento daquilo para que haja um preenchimento do novo. Perfeito. E nessa fala é bom também frisar que a gente está aceitando sentir medo, né? Porque às vezes a gente não quer sentir medo. E antes de nós estarmos falando aqui, foi conversado em off, que a gente tem medo do medo, que é uma grande característica do pânico, é ter medo de sentir medo. Então, como eu tive aquele medo lá atrás, então eu evito determinadas situações com medo de sentir aquilo que eu já havia sentido. Porque foi horrível, né? E eu não quero repetir, mas às vezes é necessário voltar. Sim, sempre. E nós falamos assim obviamente de um foco geral, né? Porque como a Ivanice falou no início, é um tema muito extenso, nós teríamos que falar muitas coisas, mas nós queremos trazer a sua atenção para a necessidade de você tratar, de você lidar com as emoções trazidas por esse pânico, né? por esse transtorno. Você precisa entender, até se entender, né? Por que o meu corpo reage dessa forma por algo que aconteceu há algum tempo atrás. Então, você precisa se entender as emoções, se conhecer, esvaziar a sua mente, obviamente, tudo que reflete a partir desse pensamento no seu corpo e ressignificar essas emoções para que você consiga conviver, passar na rua de noite, não ter medo do assalto, por ser algo imaginário. Porque quem garante que vai repetir? Essa é a pergunta. Eu não tenho garantia de que o que eu vivi vai se repetir. Então, é uma inverdade quando o meu cérebro forma uma ideia de que isso vai acontecer de novo, mas não tem garantia. Então, essa é a grande base. Se não tem garantia de que vai repetir, pode não mais acontecer.
E a gente já falou que o que caracteriza o transtorno é que traz prejuízo para a vida, né? Então, ter medo é normal. Ainda mais no mundo em que vivemos, no momento em que vivemos, ter medo é normal. Agora, quando esse medo me impede de levar a minha vida, de sair, aí a gente precisa de ajuda de profissionais. Porque ter medo não é deixar de sentir medo para fazer. Porque o medo é para preservação da espécie. Então, a gente vai ter medo. Né? Quem não tem medo tem algum problema. Imagina, assim, quem não tem medo vai pular de um edifício de 10 andares. E às vezes, né? erroneamente, a gente pensa, não, tem que ter coragem. Pensa que coragem é a falta de medo. Não. Coragem é você ir apesar do medo. É você enfrentar esse medo. Que medo a gente tem. É normal ter medo. Então, em frente. O que acontece hoje? Muita gente começa a evitar, né? E a gente vê muitos lugares em que as pessoas vivem trancadas nesses grandes condomínios, tem tudo ali porque estão cercados para não sair dali, porque lá fora é perigoso. Então, eles acabam ficando prisioneiro, limitado. Então, ter medo, se você tem medo, sei que está me ouvindo, me vendo, tem medo, é normal. Agora, não deixe que esse medo paralise a sua vida. Você deixe de viver porque tem medo. Eu também queria dizer uma coisa a respeito dos conflitos psíquicos da infância. Muitas vezes estão ligados, né? O pânico, o medo do adulto está ligado aos conflitos psíquicos da infância. Então, é importante reaver essa estrutura da infância, né? Às vezes houve muita agressividade na infância, muitos gritos, e causou nesse indivíduo esse trauma. E aí, a vida adulta, ele é fruto de um trauma. E isso se confunde com a pessoa dele. Então, às vezes ele diz, eu sou assim. Não, ele não é assim. Ele acredita ser assim, mas a personalidade dele foi meio que alterada por conta de um trauma. Então, é importante reaver isso e se dar conta disso, de que eu posso resgatar a minha essência. E eu sou fruto de um trauma. Esse medo de tudo é fruto de algo que desorganizou. Se eu reorganizo, eu recupero, de fato, quem eu sou. Isso é muito legal de falar. Perfeito, muito não é legal? Bom, muito bom mesmo. Que a gente sempre volta na infância. Né? Olha ela aí. E tem o medo aprendido também. Educado, né? Ensinado, muitas vezes a gente ensina, porque é tanta proteção, muitas vezes, né? A gente protege tanto, isso vai criando medo. Né? Verdade. O medo. Tudo é perigoso, tudo é muito perigoso. Tudo nos leva a um perigo. Então, a gente aprende. Sabe, aquela criança que olha, não pode correr, não pode isso, não pode aquilo, porque tudo é perigoso. A vida é perigosa. Não que a vida não seja perigosa, mas a gente acaba passando isso de uma forma em que a pessoa vai ficando presa. Ela cresce com um medo muito forte, né? Muito forte. Isso é muito interessante porque eu acabo me limitando, me podando desde muito jovem a viver a plenitude que as minhas fases me oferecem, né? Porque quando a gente é criança, a gente quer brincar, quer correr, vai cair, tudo bem, vai fazer o arranhãozinho no joelho, tudo bem, porque faz parte da fase, né? E quando nós somos... porque assim, na nossa vida nós somos podados a não realizar, nós somos podados a não falar, porque criança não fala, a não interromper os adultos. Na escola, nós somos podados a seguir uma regra, uma normativa de comportamento. Nós somos a vida inteira podado em diversas etapas da nossa vida. E tudo isso somatizam, não vão acumulando no decorrer da nossa vida, do nosso crescimento e desenvolvimento, e aí chega-se na fase adulta com bagagens, né, pesadas de
que trazemos desde a nossa infância até a fase adulta e somos um adulto, nos tornamos um adulto incompleto. Mas nós não somos esse adulto, nós nos tornamos esse adulto incompleto, que foi o que a Silvânia falou, né? Nós não somos. Tem, assim, vou falar de uma situação de saúde que é a gagueira, por exemplo, para poder fazer um comparativo. Muitas pessoas que são gagas, elas não nascem gagas, elas se tornam gagas por conta de um trauma, de um susto, de alguma situação traumática vivida, que a consequência é a gagueira. Vai passar por um fonoaudiólogo, vai passar pelo psicólogo, pelo psicanalista, pelo hipnoterapeuta e vai complementar, e é possível ressignificar essa situação de gagueira e ele deixar de ser gago, voltar à sua normalidade, porque ele não nasceu gago. No pânico, né, no transtorno do pânico, funciona do mesmo jeito. Você não precisa ter medo o tempo inteiro. Como a Ivonice falou, nós temos medo e ter medo é natural, ok, é o que nos protege, me faz não pular de um prédio de 10 andares, mas nós podemos ter um medo equilibrado, que nos permita viver intensamente, sair, sabendo que o que aconteceu não necessariamente vai acontecer de novo, vai se repetir de novo, e eu posso me tornar alguém livre, porque, não sei se vocês vão concordar comigo, quem tem pânico, como no exemplo do condomínio, vive encarcerado no medo de sentir medo, nas suas emoções que já foram enraizadas, ficam encarcerados nesse ciclo, né? Tem medo de arriscar. E não vivem. E por falar em arriscar, voltando um pouquinho sobre a criança, que você falou, é natural, a criança cai, levanta, porque está naquela fase. Só que hoje a gente muitas vezes não vê isso. Elas não caem, porque elas não andam, elas não correm. Elas ficam desde pequenininha ali no aparelhozinho e ali vai ficar horas quietinha. Então, nem esse cair, levantar, que faz parte desse crescimento, né? A criança, geralmente, se ela conseguir subir no sofá, daqui a pouco ela quer subir nas costas do sofá, que ela vai se desafiando e vai vencendo etapas. Só que hoje, na maioria das vezes, não acontece isso. A criança não cai. Se cai, cai pouco, porque está condicionada. Exatamente, ficou ali sentadinho no seu aparelhinho lá enquanto os adultos estão fazendo algo importante. Então, nem mesmo cair, que é a fase normal, né, do cair, levantar, elas não têm. Eu falei ainda há pouco sobre sermos podados, né? Uhum. E quando nós, porque nós somos mães, né, podamos o nosso filho, nós corremos um sério risco, não estou dizendo que isso seja uma regra, né? Corremos um sério risco de formarmos um futuro adulto que não tenha coragem de mudar, de passar por transformações, de buscar novas colocações, de aceitar desafios, vão ser adultos limitados também, como foram podados na infância. Uhum. É assim que funciona? Na psicanálise a gente chama de castração. Isso. Ou seja, tira a capacidade desse ser, essa capacidade natural dele, de defesa, de enfrentamento, de risco. Todo ser humano sabe correr risco, todo ser humano sabe ter enfrentamento. Mas se ele foi podado, como você diz, condicionado dentro de uma bolha, onde o outro diz, eu te defendo, você é muito frágil, deixa que eu faço. Então, ele, de fato, ele não vai se enxergar capaz. Não porque ele não seja, porque ele foi condicionado para não ser. Então, até ele rever isso, ele perdeu muita coisa, né? Muitas oportunidades. Então, sim, os pais têm essa responsabilidade e precisam ter essa consciência de que criar filhos é dar um empurrão, feito os pássaros fazem, né? Tem pássaros que empurra do ninho. E esse medo, né? Porque o mundo é tão perigoso, então andar de ônibus não está dando. Eu levo ele, eu levo de carro, eu faço. E aí não faz ideia do perigo que é
que essa castração, né? Essa limitação que está dando para esse ser, ele precisa enfrentar o perigo, ele precisa sofrer frustrações, ele precisa sentir medo e dar conta de seus medos. Esse é o caminho. E hoje a gente vê que a coisa está mais... por conta mesmo do perigo, a coisa está mais... Essa proteção está muito maior dos pais e erram muito por isso. E é ruim porque esse adulto ele acaba sendo incapaz, né? Sendo incapacitado, não que ele seja... Mas ele foi ensinado desse jeito, acredita que essa seja uma verdade para ele, e aí ele se acha insuficiente. Não posso fazer isso porque eu não vou conseguir. Ele já começa. E aí, isso desencadeia até outras situações. A depressão, por se sentir... limitado, por não conquistar, por não conseguir. Então, nós não vamos entrar nem nesse mérito. Se a senhora quiser fazer algum comentário, vai ser muito bem-vindo. Apenas um pequeno comentário, que um transtorno sempre chama outro transtorno. Dificilmente fica só em um. Um vai chamando o outro. Como já falamos da ansiedade, agora a gente está falando do pânico, mas um chama o outro. É interessante isso. Então, dificilmente a pessoa fica parada em um transtorno só. Por isso que a necessidade de intervenção, de ajuda profissional. Era isso que eu ia falar. E o tratamento, né? Porque nós não podemos dar poder a esses males. Nós não queremos dar poder a eles, mas nós queremos te dizer que existe solução. Isso é que é importante aqui para nós. E o tratamento do transtorno do pânico? Como é que funciona? Como seria a intervenção? O que seria necessário? O que vocês indicariam para quem está nos assistindo? Terapia. Terapia é uma autoanálise, é poder olhar para si mesmo, poder olhar para suas raízes, suas origens. Quem foi esse pai? Quem foi? Essa orientação terapêutica, esse processo terapêutico vai fazer você olhar e ver quem de fato foi seu pai. Quem de fato foi sua mãe, se ela fez bem, se ela fez mal. Dentro da ciência, regido e norteado pela ciência, você vai conseguir ter um norte do estado que você se encontra, do estágio que você se encontra e de quanto você precisa voltar. Então, a terapia faz essa mágica. Não é para dizer que o pai ou a mãe foram errados, porque os pais, nós somos mães, sempre vão errar. A gente vai errar naturalmente. Sempre. E a proteção também é algo nosso, intrínseco. Né? Mas, verdade. Para trazer a sua consciência essa questão, né, de como foi, do que foi, do porquê foi, te trazer essa consciência para o aqui e agora e te fazer lidar com as situações de forma mais livre. E para doutora Ivonice... Nós aqui em TCC, né, nós trabalhamos, claro, com técnicas que vai mudar a forma de pensar, mas no caso do pânico, assim como da depressão, que é outro transtorno, que a gente precisa de ajuda do médico. Porque nós acreditamos que é uma desordem química, porque nosso cérebro produz muita substância. Então, essa sensação do corpo, essa paralisação, muitas vezes é porque é a substância que não está de forma adequada. A sinapse do nosso cérebro não está sendo feita de uma forma normal, vamos colocar entre aspas, né? Então, às vezes é necessário, sim, muito importante a terapia, mas às vezes é necessário também, em sua grande maioria, também a ajuda do psiquiatra. A questão do tratamento é importante. Eu sempre digo que o tratamento começa na minha conscientização dentro da minha casa. Quando eu olho para mim, para tudo que eu estou vivendo e falo para mim, eu preciso de ajuda. Então, seu tratamento começa dentro da sua casa, quando você traz a consciência à sua necessidade, aquilo que você está vivendo e que você quer mudar, quer transformação nessa situação que você está vivendo. Olha, muito bacana. Eu só queria falar só mais um pouquinho para nós aprendermos a não ridicularizar a pessoa que está passando por esse problema. Importante. Né? A gente muitas vezes desvaloriza o sofrimento, diz, isso é bobagem. Até o nosso próprio sofrimento a gente desvaloriza, fala, não, isso aí é frescura, né? Então, o respeito
respeito é muito importante. Como somos seres únicos, nós sentimos de forma diferente cada coisa. Cada vivência é diferente. Pode ser até irmãos, mesma criação, até gêmeos, mas sentem diferente. Então a gente precisa respeitar e sim procurar ajuda sempre. E falando de procurar ajuda, elas atendem e nós queremos saber, né, onde elas atendem, telefone de contato, e esse é o momento. Nós atendemos aqui em Duque de Caxias, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 1495, sala 406, próximo ao Teatro Raul Cortez. E os agendamentos são feitos pelo WhatsApp. O meu contato é 99-082 2021. Meu contato é 21 989 330 525. Vale muito a pena você passar por esse processo. Faça um teste, faça essa experiência, tenha essa experiência, você vai ver o quão maravilhoso é poder vivenciar um retorno, uma vida diferenciada. A hipnose também lida com os transtornos de pânico. E essa emoção, nós buscamos essa emoção para ressignificá-la. Como é que eu tenho a percepção daquilo que eu sinto? E se você quiser, como a Silvânia falou, passar pela experiência, eu também atendo por hora marcada no telefone 21 3076 3636. Esse número é o WhatsApp. Mandem mensagem, porque muitas vezes vocês estão no consultório, nós estamos fazendo alguma atividade e não dá para atender telefone. Então, enviando a mensagem, nós vamos, obviamente, te atender e vamos lhe prestar o socorro, né, a ajuda que você está precisando nesse momento, ok? Quero agradecer a Silvânia Patriota e Ivanice Noronha pela colaboração maravilhosa que vocês deram. Agradecer à equipe do Portal Duque Caxiense, que nos recebeu aqui nos seus estúdios, e agradecer a você que ficou aí até esse momento olhando para nós, ouvindo as nossas orientações, e nós temos certeza que te deu um norte, foi um norteador para você, e pedir que você compartilhe esse vídeo para alguém, tenha na sua concepção, que esteja precisando ouvir o que foi dito aqui, ok? Nosso muito obrigada. Tchau.